Buarque. Senhor presidente, senador Mozarito Cavalcante, senador Raul Dias, quero falar nesta segunda-feira, sessão destinada aos debates, sobre um tema polêmico e que preocupa a todos, que é a chamada terceirização. Senhor presidente, falo da terceirização do trabalho no panorama nacional, principalmente quanto à atuação nossa aqui no Congresso. Acompanho essa discussão com enorme interesse, desde a época em que atuava na Câmara dos Deputados. Na verdade, a discussão sobre a terceirização e a tentativa de flexibilizar os direitos dos trabalhadores foi um dos motivos que me trouxeram ao Senado Federal, por discordar na época de um projeto que ia na linha de flexibilizar, perdemos lá, me propus a vir para o Senado e aqui nós derrubamos. Mesmo quando era deputado, participava ativamente desse debate, porque sempre tive o entendimento que a terceirização levaria à precarização dos direitos dos trabalhadores. Eu admito que esse debate foi criado sem a correta ponderação na visão dos trabalhadores, principalmente no tocante à defesa dos direitos fundamentais que estão lá cravados, escritos na nossa chamada Constituição Republicana. Recordo, antes mesmo desse tempo, quando o presidente Lula assume o seu primeiro mandato, cumpriu uma promessa que foi a retirada de um projeto que flexibilizava, na época, a CLT. Do mesmo modo, ele sustou o desenvolvimento da terceirização proposta via o projeto de lei número 4.302 de 98, que altera o dispositivo da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 74, que dispõe sobre o trabalho temporário das empresas urbanas e dispõe também sobre a relação de trabalho nas empresas prestadoras de serviços a terceiros. Senhor presidente, lamentavelmente não foi possível extinguir esse projeto que se manteve em tramitação e está tramitando até hoje lá na Câmara dos Deputados. Mas vamos aos fatos mais recentes. A proposta atual, ou seja, o PL número 6.007, apresentado em 18 de julho de 2013, procura assegurar o pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos trabalhadores terceirizados, que eu considero um avanço. Hoje tramitam no Congresso Nacional cerca de 60 proposições que tratam, mesmo indiretamente, sobre esse tema, terceirização. Em muitas delas, presenciamos o caráter precarizante da relação de trabalho para os trabalhadores terceirizados. A redução de encargos e custos das empresas aparece como pauta nem sempre subliminar, em detrimento da correção quanto à folha de pagamento dos trabalhadores. Enfim, tomar partido é uma expressão que, nesse caso, assume sentido amplo e verdadeiro. Duas correntes aguerridas se firmaram, uma defendendo a terceirização a todo custo e outra corrente oposta, cerrando fileiras para impedir que esses projetos de terceirização possam avançar, ou seja, possam ser aprovados. É inegável que a quantidade de projetos com problemas técnicos é alta, sendo até muitos inconstitucionais. Provavelmente o maior dos problemas. A insegurança jurídica imposta aos trabalhadores por algum deles é notória. No entanto, aceito que eles serviram de disparadores
para que tivéssemos um processo de discussão nacional sobre o estado da arte da terceirização no país. Enfim, como eu dizia, nos tempos atuais, o tempo de lutar, a boa luta chegou. É imperativo que pensemos, também a sociedade civil, em um marco legal para a área, de modo de que não abdiquemos da justiça social, da segurança jurídica dos trabalhadores, nem das cláusulas pétreas relativas ao trabalho estimuladas pela nossa Constituição. A Justiça do Trabalho revela que as ações judiciais envolvendo a terceirização e seus contornos ou limites têm se tornado um gargalo praticamente intransponível. Isso não tem a ver somente com o grande volume de processos, mas também com a dificuldade na cobrança daquilo que é devido aos trabalhadores. Tais empresas terceirizadas, infelizmente, desaparecem, evaporam e as dívidas não se resolvem, com prejuízo, infelizmente, para a parte mais frágil, ou seja, o trabalhador. É o famoso gato que simplesmente fecha as portas. Já aconteceu, inclusive, aqui no Senado. Empresa terceirizada, fecha as portas, some, e aí a polêmica fica entre a empresa que contratou a terceirizada e a chamada responsabilidade solidária, que eu sou favorável. Porque o agente que emprega uma terceirizada, o titular, ele tem que saber quem está contratando. Porque, senão, no meu entendimento, ele vai ter que assumir a responsabilidade na chamada responsabilidade solidária. Enfim, e nota-se que a dívida trabalhista, por exemplo, muitas vezes chega a ser de cunho alimentar. O salário subtraído ao trabalhador pagaria a alimentação e a sobrevivência da sua família, que está em xeque. A questão para a Justiça do Trabalho é tão relevante que a primeira audiência pública da história do TST, Tribunal Superior do Trabalho, tratou justamente da terceirização, ou seja, da precarização dos direitos dos trabalhadores dos serviços terceirizados. Somente no TST correm cerca de 5.000 recursos, além de outros milhares de processos que adentram continuamente aos fóruns trabalhistas do Brasil sobre esse tema. Ninguém pode discordar de que um número tão elevado de ações que valem muitos milhões de reais poderia ser minorado por uma legislação que garantisse corretamente os direitos dos trabalhadores terceirizados e responsabilizasse o gestor ou o empresário que terceiriza, o que evitaria a ida do trabalhador à justiça, ou seja, aqui de novo repito, a responsabilidade solidária. A questão da terceirização está imbricada com diversos aspectos econômicos importantes, como o do desenvolvimento global do comércio e da produção em escala competitiva. Esse aspecto aponta, em tese, para a terceirização como elemento propiciador, segundo alguns, de condições que melhoram a competitividade. Aponta também, senhor presidente, para o fato de que há países, nossos competidores, em que os direitos trabalhistas não se desenvolveram, como no Brasil, permitindo assim a precarização máxima do trabalho em prol de um certo, entre aspas, bem-estar nacional, noção sociológica consubstanciada em um ideário que dificilmente um brasileiro ou uma brasileira aceitaria, como é o nosso caso, que não aceitamos. No entanto, a condição humana é distinta, como é distinta a geografia. No Vietnã, no Camboja, na China, em Bangladesh, onde se produz muito pagando-se muito pouco, sem direitos trabalhistas e previdenciários assegurados, os valores humanos refletem a cultura local e não podem efetivar um julgamento no valor absoluto sobre essas nações. O fato é, porém, que nas condições de produção vigentes nesse país, nós não temos aqui no Brasil condições de fazer um bom debate e combate no campo da competição.
É importante registrar, mediante esses sim e não e as controvérsias, é importante registrar que a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, tem reiterado sua posição contrária à terceirização como forma de precarização dos direitos dos trabalhadores, segundo os juízes. Diz a ANAMATRA, vamos trabalhar e anunciamos a todos no sentido da rejeição do PL 4.330 de 2004, que vai nesse sentido. O aspecto global não é muito explorado, senhor presidente, na discussão da terceirização, mas ele também faz parte do composto em que devemos pensar a terceirização. Naturalmente, não desconhecemos que a especialização é necessária para que se aumente a produção. Existem princípios que tratam de como produzir mais contra o cronômetro e contra a própria vida. O serviço especializado custa mais caro e pode ser vendido por mais dinheiro, mas exige formação específica. No Brasil, a terceirização está regulamentada para vigilantes e para empresas dedicadas à conservação e limpeza, como dispõe a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Nessas áreas, a especialização não é uma exigência de anos, mas de poucos meses ou semana. Por isso, temos de dividir os alcances da terceirização. Há uma terceirização mais imediata, se podemos dizer isso, que representa o segmento de serviços que demandam pouco investimento formativo, enquanto há uma especialização mais exigente que exige cursos superiores em áreas de engenharia, de administração e por aí vai. Demandam mais tempo e, geralmente, inclusive o conhecimento das famosas línguas como inglês, francês ou línguas estrangeiras. Especialização normalmente voltada às atividades fim. No nosso entendimento, o projeto de terceirização deve ficar apenas as atividades meio. Nas atividades fins, para aquilo que a empresa se propõe produzir, o que deve haver é a contratação direta via CLT, como o TST deixa claro em sua última súmula. A Índia, por exemplo, país em que a terceirização representa um mercado de 69 bilhões de dólares, fornece serviços de call center, telefonia, aos Estados Unidos por um custo cerca de 60% menor do que se pagaria no próprio território norte-americano. A internacionalização de contratos de prestação de serviço é uma vertente distinta da terceirização, distinta daquele que realizamos em território nacional, localmente, mas também precisa levar em conta, de modo geral, a empresa estrangeira que contrata o serviço deve também ser responsabilizada. Repito, responsabilidade solidária. Se isso não ocorrer, estaremos participando em lucros para os quais podemos não ter contrapartida, ou seja, lá fora se ganha e ganha muito, e o Brasil e os trabalhadores, no caso, é que perdem. Diversas empresas estrangeiras já exploram mão de obra brasileira super qualificada, como no caso de programadores em linguagem de programação chamado Java e COBOL. Queremos saber em que condições isso está sendo feito. Também tendo a entender, a dialogar, sem maiores problemas, na linha de que aqueles que dizem que a terceirização na atividade meio é inevitável, é um produto dos tempos, ou é uma das multivariadas formas em que se disfarça e sobrevive aqueles que não querem cumprir o que manda a CLT. Não é o Estado mínimo que retira de si parte das incumbências, delegando poderes e, sobretudo, responsabilidades? As empresas não querem se preocupar com a vigilância de seu patrimônio ou que não têm interesse em possuir funcionários para limpeza, conservação, encontram na terceirização, então, de serviço uma forma de se dedicarem exclusivamente ao seu produto final. Se as empresas de terceirização mantêm-se
executantes dessa atividade final, dizemos que exercem uma atividade meio que não se confunde com o fornecimento de mão de obra especializada para a atividade fim dessas empresas. Essa distinção vamos encontrá-la dentro da discussão, ora travada, aqui no Congresso Nacional. Deve-se terceirizar apenas as atividades meio ou é possível terceirizar as atividades fins igualmente? Claro que não. Só podemos terceirizar pela própria súmula da TST, repito, atividade meio e ainda, repito, com responsabilidade solidária. A polêmica em torno do assunto surge com o aparecimento da própria terceirização no país na década de 70, na onda da chamada Terceira Revolução Industrial. Com a globalização e seus encantos, a terceirização só cresceu. Era uma tendência mundial que indicava maior produtividade, maior qualidade de serviços e produtos, com redução de custos no processo de produção, conforme alguns. Eu acho que a terceirização não leva à melhor qualidade. Com o tempo, descobrimos facetas de terceirização que são alarmantes. Vamos aos dados. Em uma sessão, somente uma, da Comissão de Direitos Humanos do Senado, na época em que lá eu era presidente, em 2012, soube, por exemplo, de um dos horrores da terceirização, que os acidentes do trabalho entre os empregados das empresas terceirizadas constituem 80% dos acidentes totais. Cada 10 acidentes de uma empresa, 8 são de empresas terceirizadas, inclusive na Petrobras. O percentual de mortes também é altíssimo. De cada 5 mortos em acidente de trabalho, 4 são em empresas terceirizadas. Significa o quê? Debate que fizemos hoje na comissão pela parte da manhã, que os trabalhadores em empresa terceirizada não têm as mesmas condições de segurança no trabalho do que aqueles que são contratados pela CLT, que é lastimável. É uma discriminação odionda com aqueles que ganham já praticamente a metade do que ganha um seletista. A desproteção ao trabalhador terceirizado, pode-se dizer, é absoluta. Não queremos que uma liberação geral de terceirização torne esses números uma marca de mercado do trabalho brasileiro. Em desrespeito total, o que diz a Convenção 155 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que impõe a responsabilização solidária, que eu tenho falado tanto aqui, na saúde e na segurança dos trabalhadores da empresa mãe, da empresa máter, aquela que contrata a empresa que está terceirizando para a atividade meio. Estudo recente de 2011 das centrais sindicais e do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, vem demonstrando que o trabalhador terceirizado fica 2,6 anos a menos no emprego, tem uma jornada de 3 horas a mais semanalmente e ganha, como eu dizia antes, próximo à metade, um pouco mais do que a metade do que um que não é terceirizado. Ou seja, ganha em torno de 60%, enquanto que o outro ganha 100%. Os dados coligados mostram que a terceirização precariza as condições de trabalho, fragiliza o vínculo trabalhista, dispersa a organização dos trabalhadores e reduz efetivamente seus direitos no setor público e no setor privado. Digo e repito, no setor público e também no setor privado. Por isso, senhor presidente, acredita-se que a aprovação do PL 4.330 de 2004 ensejará a terceirização desmedida e sem responsabilidade social, esvaziando a eficácia do direito dos trabalhadores e constituindo assim a mais rigorosa reforma flexibilizadora do direito trabalhistas pós-Constituição de 88. Por isso somos contra. Segundo o texto do abaixo-assinado do próprio Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, esse projeto trará um retrocesso enorme nas relações capital-trabalho no Brasil. Repito uma pergunta impactante que foi formulada por um dos convidados em uma das audiências públicas sobre o tema que presidi.
lá na Comissão de Direitos Humanos. Como a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal pode abraçar uma legislação que sabidamente levará a mais morte, mais acidentes, precarização e ainda sequelas que deixarão marcas para toda a vida entre os trabalhadores quando não morrerem devido a essa falta de acompanhamento e instrumentos que lhe dê segurança no trabalho. É bom para o país ou as pessoas? Claro que não. É bom para que haja mais acidentes de trabalho? Claro que não. Quem paga a conta? Já está comprovado, senhor presidente, com dados oficiais, que o Brasil gasta em torno de 75 bilhões de reais por ano devido aos acidentes no trabalho. Essa conta, senhor presidente, estou indo agora para os finalmente, essa conta, naturalmente, quem paga somos nós, quem paga é a sociedade brasileira, mas quem perde primeiro é o trabalhador, que perdeu devido a sequelas ou à morte. O PL 4330, que virá para o Senado, precisará sim ser discutido com muito cuidado para que a balança da vida vença a balança da morte que ele representa. O PL 4330, 2004, representa o lado forte da morte. Afinal, os trabalhadores têm de ser mais que meros apêndices de carne numa máquina de aço. Outro aspecto que temos de discutir no Senado é a questão do trabalho escravo. Há situações lamentáveis vistas em todo o país. Cito, sobretudo, a facilidade de uma empresa terceirizada contratar outra empresa terceirizada e assim por diante, como recentemente vimos em São Paulo no setor têxtil, o que provoca, ao fim e ao cabo, diluição de responsabilidades. A subcontratação engana o trabalhador que não sabe a quem demandar. Os números do mundo do trabalho terceirizado impressionam. O Brasil deve possuir 10 ou 11 milhões de terceirizados, o equivalente a 31% dos cerca de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada no país. Então, meus amigos, a luta envolve muitas almas, naturalmente corações e mente. Queremos todos nós trabalharmos para que se regulamentar a terceirização, que vá na linha de assegurar todos os direitos seletistas a esses trabalhadores e, naturalmente, lhes seja assegurado condições dignas de trabalho. Vamos buscar essas regras sem esquecer que temos uma Constituição que possui posição firme contra qualquer tipo de atuação que ofenda a dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho. Não vamos esquecer que a mais alta Corte da Justiça Trabalhista do país possui posição firmada no assunto, conforme citamos a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Em resumo, muito há para discutir. Há pontos básicos que empregados e empregadores se devem perguntar são os seguintes. Primeiro, a terceirização valerá para atividades meios, para atividades fim? Não, só para atividades meio. Como fica a responsabilidade da empresa contratante em relação às obrigações trabalhistas? Ela será considerada solidária? Se depender de mim, claro que será considerada solidária. 3. E quanto ao direito trabalhista dos terceirizados? As vantagens do trabalhador não terceirizado lhe serão estendidas? Se depender de mim, sim, inclusive a representação sindical. Como fica a terceirização no serviço público? Se depender de mim, o serviço público deve contratar todos pela CLT. Por fim, o ambiente de trabalho, a terceirização como meio de evasão fiscal ou bancário, a organização do Estado brasileiro, a jornada de trabalho, a remuneração, a contribuição previdenciária, a rotatividade, a questão de gênero das empresas, o assédio moral, sexual, a discriminação racial, a qualificação e especificação do trabalho, a responsabilidade solidária, os benefícios com convênio médico e alimentação, a representação sindical, a questão do transporte gratuito, a questão do vale alimentação. São muitos temas que nós vamos ter que tratar. Por muito tempo esperei esse momento. O dia escolhido para a votação do PL 4330 de 2004 na Câmara não poderia nos trazer maior preocupação. Afinal, foi escolhido agora o mês de agosto. Eu tenho uma imbalável vontade, senhor presidente, de defender o trabalhador e a trabalhadora brasileiro para que não aconteça o que está sendo apontado no horizonte.
Tomarei como norte a indicação da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que apresentou uma legislação que seja máxima na responsabilidade de todos, a empresa tomadora da mão de obra e a empresa prestadora de serviços, e mínima na autorização da terceirização. Máxima responsabilidade e mínima na autorização pode parecer duro, mas se não houver um núcleo bom e firme desse projeto, para ser submetido à sanção presencial, o risco de voltar à situação de desordem, de desarmonia, vai prevalecer. A terceirização atualmente não está gerando emprego, mas trabalho precário, o que é bem diferente. O que gera emprego é o crescimento econômico, tem de ser pensado em termos macroeconômicos no ganho social com responsabilidade, inclusive ambiental. Responsabilidade ambiental e social. Muito mais que em termos somente de olhar a visão do lucro, nós temos que é uma visão egoísta, nós temos que pensar nas vidas, sem que isso implique necessariamente em nada que venha trazer prejuízo à economia do país, ao desenvolvimento sustentável. Nós podemos combater a precarização e apostar no desenvolvimento sustentável da economia do país. É isso, obrigado, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento.